Boa noite. Pessoal, essa é a nossa aula 2 do Mulheres Sábias, onde nós estamos estudando este livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha e Ser Velha Enquanto Jovem. Cauane, bota o seu fone no mudo, por favor. E na aula passada, nós estávamos numa página que falava, deixa eu pegar minha colinha aqui, que falava dessa coisa da mulher, que é a base para a mulher ser sábia, né? E esse acolhimento da gente, de um acolher o outro, uma mulher acolher a outra, fazendo um bolo, uma fazendo um chá uma para outra, colocar o melhor talher, a melhor prataria, a melhor roupa para si mesmo e uma receber a outra. E que também essa mulher sábia, ela não tem idade, nós carregamos a jovem, a mulher madura e a anciã. Isso tudo é carregado dentro de nós e nós podemos ter a sabedoria de acessar todas essas nuances de mulheres que nós temos dentro de nós mesmos. E o fortalecimento disso acontece quando nós temos as nossas trocas, como aqui, nesse grupo de mulheres sábias. E aí, continuando o estudo, existe uma página, que é a página 17, que ela fala se você consegue sublimar ou se permitir aos prazeres que a vida dá. E a gente coloca muito essa coisa de prazer numa conotação sexual, né? E só coloca o prazer muitas vezes só na genitália ou num beijo, uma troca com o outro. Mas não é desse prazer que ela fala nessa página. Ela fala de um prazer que você pode dar a você mesma, também não só na sexualidade, mas para chegar a essa sexualidade e dar-se prazer o primeiro prazer é de aceitar o seu corpo, quando eu falo corpo, dedos, unhas, olhar, tons de pele, cor da pele, passar a mão na boca, sentir. Hoje está inchada minha mão, ai, minha mãozinha inchada. E gostar dela inchada, porque para onde você for, esse é a sua casa. Você vai levar seu corpo para qualquer lugar. Então você se permite ter prazer com o seu corpo do jeito que ele está, cabelo molhado, enrolado, com maquiagem, sem maquiagem. Qual é o prazer que você tem com o seu corpo? E aí, quando você já bate isso, você já tem um prazer em movimentar esse corpo. Você já tem um prazer em se divertir com esse corpo. E isso vai sendo fluido e acaba você podendo trocar com o outro. Isso é tão vibrante, isso é tão magnético, que qualquer pessoa que chegue no seu campo vai acabar sentindo que você tem esse prazer com você mesma e não esperando data especial. Eu acho que é aquele dia que a gente está inchada para ficar menstruada que tem que mais sentir esse prazer. Nossa, essa cólica, ai, que cólica. Deixa eu botar uma bolsinha quente aqui na minha barriga. Esse prazer que a gente está muito distante. E o prazer também de dançar sozinha. E eu vou dançar não porque eu estou no ritmo da música, ou aquela música, inclusive aquele poema, letra de música, é dançar como se não dançasse para ninguém. Mas isso é de um lugar muito próprio, não é um lugar de botar na internet, que hoje a gente está muito conectado nisso, né? Ah, eu vou botar na internet porque eu quero que as pessoas me vejam. Ok, isso pode acontecer, mas faça aquele momento sagrado. A gente está preparado para isso? A gente não pensa na gente e a gente não está conseguindo nem dançar no caos.
Durante esse período que eu contei aqui no início da live, que eu tive muito desafiador nos últimos 2 meses, eu me peguei com o corpo completamente rígido, eu sentada com a minha lombar travada, e teve dias que eu me permiti dançar com a minha lombar travada. E eu estava vendo como eu estava difícil me mover, como eu estava no desprazer. E isso me ajudou a me reconectar com até esse momento de caos, que eu podia me movimentar. E aquilo ia me levar a algum lugar. E aí, no livro, ela fala muito sobre como isso é um caminho para se tornar sábio. E a partir daí tem o terceiro passo. Mas antes eu queria saber se vocês querem participar e falar alguma coisa sobre. Eu acho interessante, você falou da menstruação e da cólica e tal. Quando a gente tá vivendo esse prazer, né? E você falou de magnetismo, é tão louco que você, teoricamente, está se sentindo fora do padrão, né? Fora das expectativas, ali você está se sentindo feia, esquisita. Mas se você está vivendo isso, as pessoas te acham linda. Porque essa beleza é aquela coisa, né? Daquele brilho que não tem muito a ver com você tá com botox na cara e você tá sem espinha, qualquer coisa do tipo. É você tá brilhante, eu acho, né? Confiante. Acho que tem muito a ver com confiança também, esse prazer. A pessoa que tá com prazer, ela tá, se permite o prazer, ela precisa ter essa confiança ali dela, né? Do gozo dela, do prazer dela, né? E você concorda que nós fomos ensinadas a odiar tudo isso? E Uhum, logo nós nos odiamos? sim. Isso é muito forte, porque reverbera para a nossa vida até nos nossos relacionamentos, todo tipo de relacionamento. O amoroso é o mais escandaloso, porque é onde você coloca o seu coração. Uhum, Mas é no trabalho, você atrai aquele chefe ou aquela chefa, dependendo do seu rolê, que é onde é o próximo tema que eu quero entrar. É quando você aceita receber determinados parceiros na sua vida, que é só nele você vai perceber o quanto você é miserável com você mesmo, porque você só espera que alguém veja, né, essa beleza, esse prazer. E aí a gente foi ensinado a isso, e é por isso que dói tanto desfazer isso. Eu não estou aqui dizendo que só porque a gente está na aula que a gente vai desfazer porque a gente aprendeu agora, ouviu isso e aceito isso como uma coisa legal e eu quero levar para minha vida. Eu quero dizer que isso vai ser desconfortável. Quando essa cólica chegar e você fala, eu não quero nunca mais ficar menstruada. Ah, eu quero hoje eu tenho que fazer ginástica, falar não sei o que lá, levar meu filho na escola. Hoje eu achei que eu ia transar, minha menstruação veio, ou eu vou menstruar, eu vou transar, tô com a barriga inchada, eu me odeio. Vai transar como? Vai ser bom? Você espera tudo isso do seu parceiro ou você foi a primeira a negar a você mesmo que vai ser bom? Entende como isso é profundo e vai incomodar? Então, é só aqui uma troca da gente se perceber e se apoiar, inclusive. Porque é um lugar de mulheres sábias, que não vai apontar o dedo para outra porque está inchada, porque você se deixou, se abandonou por 6 meses, pode ter engordado, pode ter emagrecido muito, pode estar com olheiras. Não apontar um dedo dizendo que você está assim, mas dizer assim: o que aconteceu para que você tenha se entregado de tal modo a alguma situação e você está externando esse mal-estar? Conta para mim. Ou não conta, vamos ficar aqui. Vamos fazer alguma coisa? Porque se 6 meses engordou, emagreceu, envelheceu, até com olheira, o cabelo caiu, e nos próximos 1 ano, que infelizmente é o dobro para a gente recuperar nosso poder, é o dobro que a gente leva quando a gente perde ele. Por que não ouvir? E esse é o lugar aqui da mulher sábia. Por que não ouvir
acolher. O que é acolher? Também não é um acolher da boca para fora, que a gente está acostumado a ouvir por aí, ler por aí. É um acolher no sentido assim, eu também já vivi isso. Ou, se um dia eu viver isso, eu quero escutar a história dessa mulher. E olha, existe solução no seu tempo, cada uma tem um tempo, na sua cura, nos seus desejos, mas a gente está por aqui. E aí, daqui a um ano, quando a gente vê essa mulher de novo, ela é uma nova mulher dentro da beleza dela. E ela tem que gerar o quê? Esse prazer que a gente falou inicialmente. Isso tudo é muito mágico. E é por isso que são reuniões preciosas das mulheres sábias, para que a gente se ajude, se auxilie e não entre na modinha do olha lá, ela também aceita esse namorado narcisista, também. Você viu quantos filhos ela foi ter com aquele homem? Também. Cara, é a experiência da pessoa. Ouça, vê se ela está preparada para alguma coisinha. E a influência do meio, ela muda as pessoas. Seja o exemplo para essa mulher. Fale alguma coisa, toma uma atitude. Vamos tomar um café? Não, eu estou ruim de grana. Esse café eu pago, vem comigo. É um café. Se hoje eu estou com problema de grana para tomar um café e alguém fez isso comigo, amanhã, quando tiver alguém, não precisa ser a mesma pessoa. Eu vou fazer o mesmo convite. Eu venho aqui à minha casa, eu vou fazer eu sei fazer escaldapés, por exemplo, eu sei. Vem aqui em casa, fazer um escaldapé para você. São todos ciclos de autocuidado que vai numa sensibilidade muito grande. E aí, se cada uma aqui souber fazer uma coisa, uma sabe fazer a bolsa, a outra dá aula de yoga com alguém, conhece umas coisas, umas comidas maravilhosas, natureba. Eu sei fazer escaldapé. Você já pensou se a gente resolve se juntar e tirar um dia para uma, doar para outra? O que tem? Uma chave vai virar. Então, essa permissão, ela começa de nós, e depois a gente vai se tornando tão grandiosa com a gente mesmo, que vai podendo fluir na nossa própria energia. E aí você vai criando essa sabedoria. E indo para o próximo ponto, que é, uau, quem pulou aí? Ela, Eles estão loucos aqui com o que você está falando. que é aonde está o nosso maior poder. Luísa, que é uma aluna que eu amo, de tudo que eu falei, queres acrescentar algo? Não, mas eu estou tendo várias ideias. E eu vou anotar aqui. Então, ok. Eu acredito que a minha aula tenha 10 minutos a mais agora, sei lá. Mas, de qualquer maneira, se cair, a gente vai para uma próxima, até eu resolver essa questão do Zoom, ok? Então, eu acho que essa aula não precisa ser muito extensa, porque ela já está muita coisa. Eu acho que tudo que eu falei aqui já é muita coisa para absorver e perceber o quanto nós podemos ser grandes para nós mesmas e automaticamente tudo à nossa volta mudar. Que é isso que ela fala nesse trecho da página 17 e 18. Tudo em sua volta muda quando você se permite e decide ser plena. E plenitude tem muito a ver com tudo isso que eu falei. Plenitude não é só dinheiro ou botox ou cabelo escovado. Plenitude é o que eu tenho, eu posso doar, eu posso receber o que o outro tem. Plenitude é você se amar em todas as nuances. Plenitude é você aceitar todas as suas loucuras. E por que aceitar todas as loucuras, que é o terceiro ponto para você encontrar o seu poder? É você visitar o seu lado sombrio. A gente também não foi ensinado a reconhecer que nós temos os dois lados. Isso é um assunto que dá um curso, tá? Eu vou passar muito rapidamente sobre a questão da sombra, que é um processo de autoinvestigação muito longo.
Se alguém chegar para você e disser que em 3 meses investigou a sombra e já sabe todas as sombras, suspeite, só está fugindo da própria sombra. Porque ali vai se apresentar uma sombra. Eu já resolvi. Né? A sombra é um processo de autoinvestigação, mas ela precisa iniciar com muita leveza. Quem vai nos ensinar sobre a sombra são as pessoas que a gente se relaciona, são os acontecimentos da vida. Por quê? Porque aquilo que a gente mais condena, vamos pensar assim, eu namoro, convivo com um homem que ele é extremamente desorganizado. E isso me irrita muito. Então, existem lados de sombra. Pode ser que você tenha muita inveja dele ser desorganizado, porque você aprendeu a ser muito organizado. Lá na infância, alguém te castigava por isso. O que você mais queria era deixar o seu quarto bagunçado, mas aí, para você ser aceita e agradar, e a maneira que mandavam você arrumar o quarto, eu estou dando um exemplo, tá? A maneira que mandavam você arrumar o quarto era grosseiro, era pejorativo, sua relaxada, não tem nada na cabeça. Olha que imundície. Vê se alguém vai te querer assim. Que horror, que nojo. Fecha esse quarto, só abre quando estiver arrumado. E, mas quem criou, me criou, é culpado, o pai ou a mãe? Não, era a consciência que ele tinha. Mas acontece que ali gerou em você algo que você precisou sobreviver como criança. Às vezes é com 5, 6 anos de idade, você já escuta isso. E aí você criou o quê? Uma máscara da perfeição, né? Que está também ligado ao tirar 10, também está ligado a se comparar com as suas amiguinhas e amiguinhos da escola. Fulano tirou 10 em matemática, e você? Só tira 5, seu merda. Eu pago essa escola para você para quê? Isso cria uma coisa dentro da gente que é, como eu posso me adaptar e ser aceito no primeiro núcleo de amor da minha vida, que é o lar que a gente mora e quem nos cria. Vou falar de pai e mãe, que é mais fácil, mas pode ser um avô, uma avó, quem nos criou. Eu preciso desse amor para sobreviver, porque a primeira coisa que a gente precisa nessa vida é o afeto, é o afago. O bebê corta o umbigo e ele vem direto para o peito. Se uma mãe não tiver leite, já ferra ali, já é uma rejeição automática, totalmente inconsciente. Mas imagina que a gente fica nessa busca de amor, de afeto, nessa teta, mamar nessa teta durante a vida inteira, até agora, qualquer idade, se a gente não olhar para isso. E aí vai criar o quê? Uma assombração. Eu sou perfeccionista, aí eu vou namorar justamente com um cara desorganizado. O que vai acontecer? Eu vou ter muita raiva toda vez que eu vejo aquela casa bagunçada. Não é porque eu aprendi e minha mãe me ensinou a ser organizada, é porque eu sempre quis, na verdade, ser desorganizado. Então, eu vou atacar todo mundo que é desorganizado. Isso é uma sombra. Você não vai reconhecer isso. Outra questão de sombra. Mulheres têm isso demais, que é a questão do agradar para ser aceito. Mas isso é enorme. Eu agrado meu primeiro namoradinho lá de 15 anos. Se o cara gosta de jogar de skate, eu também vou aprender skate só para ele me querer. E a gente acha que isso é normal. E aí a mulher acaba se submetendo a vários agrados para que esse homem veja ela, quando ela não aprendeu a se ver, por conta de tudo que a gente conversou até agora. Então você cria uma sombra de se eu desagradar este namoradinho de adolescência, namorado mais sério, noivo, marido, ele não vai me querer mais. Se ele não me quiser mais e me abandonar, eu vou morrer de dor. E vai doer. E só que tem uma hora que vai ficando insuportável, porque você vai passando dos seus limites. E o que acontece? Você não se deu valor. Só que isso não é explícito.
Isso é uma investigação que você vai ter que levar para a sua vida. Então, quando você se torna sábia, quando você tem a coragem de enfrentar os seus demônios. E são muitos. A gente não tem uma sombra, nós temos muitas sombras. O que nos assombra durante a vida inteira. E eu conheço mulheres de 80 anos, pessoas que são minhas tias, que foi minha mãe, e até hoje não tiveram esse conhecimento. Então, isso já é uma grande diferenciação para a vida, para você que está acessando esse conhecimento. E isso muitas vezes vale muito para. Não importa a hora que você comece isso, para te libertar e você começar a ter a vida plena, e aí vinha as sabedorias. E eu não vou aqui negar para você. Cada lugar desse que a gente investiga dói. Mas toda vez que você se sentir abandonada, rejeitada, traída, não olhe para o que o outro fez. Olhe para o que existe em você que dói tanto. Lá vai ter uma grande sombra. E uma criança, uma menina, extremamente triste por você não vê-la. E como eu disse, o assunto é mais profundo, mas não se torna sábio sem passar pelas dores. E quem vai falar isso para você é a anciã, é a sua anciã, é a sua alma que quer falar e você tem tanto medo de você mesmo, que acaba acontecendo o quê? Você foge. E você vai fugir e vai morrer, às vezes, sem saber, culpando o outro. Não, não culpe o outro. Até agradeça quando você puder. Quando puder, não, precisa, não é uma obrigação. Quando você entende o que o outro fez para você, te fez enxergar alguma coisa em você, lá na frente você vai agradecer. E eu sei disso porque eu já tive algumas experiências e isso não acaba. Enquanto eu tiver sinalizações de muito incômodo e muita dor, a minha sombra está na sombra. Então, nós não somos só luz, nós temos raiva, nós temos medo, nós temos culpa, nós temos sentido de vingança, nós queremos quebrar o pau. E aí a gente reprime isso fica lá escondido, um dia estoura e a gente não sabe por quê. Então, isso só vai se tornar sábio aquele que também souber enfrentar a sua sombra e não esperar o príncipe encantado. O príncipe é a cereja do bolo. O príncipe encantado só vai aparecer, tem uma parte no livro que ela fala muito bem disso, que o príncipe encantado só aparece no final e viveram felizes para sempre, nos contos de fadas. E nós só aprendemos o final, viveram felizes para sempre. Mas durante a história da princesa, da heroína, o